Paz e graça para você ligado nesse canal, no programa Vejam Só, que volta hoje com gravações inéditas depois de um período aí de quarentena, né, em que nós não fizemos gravações, e você pode rever os nossos melhores debates e as nossas melhores entrevistas. E essa ocasião que nós estamos vivendo, claro, a maior crise que a nossa geração já assistiu, tá bem, mas não lhe parece que é algo, pelo menos no grau que nós estamos vendo, de alcançar o mundo todinho, nunca aconteceu antes, aconteceu? Eu acho que não. A história fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa, elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida, a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa, esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar a tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a guardar o 1º dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a 2ª tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a 1ª tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens do que a Deus. Teme mais a punição humana do que a punição divina. Nós deveríamos ter o mesmo temor de quebrar o dia do Senhor ou de blasfemar contra o nome do Senhor do que cometer um assassinato. Por que a gente teme mais a punição civil do que a punição que vem de Deus? Percebe? Isso é grave. E aí a pandemia é um momento de recolhimento em que você pode... Que lugar tem Deus na sua vida, né? Eu acho que Deus, Ele... Que eu e você colhemos dos nossos ilustres convidados aqui. E manda a sua fotografia. Olha, nós vamos fazer o sorteio na quinta-feira, o sorteio que tinha que ser feito na Páscoa, do livro do Dr. Rodrigo Silva, né, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, para quem mandou fotos e vídeos para nós, tá bom? E nós vamos fazer esse sorteio na quinta-feira. E quem quiser mandar foto ou vídeo, use esse endereço, o e-mail, vejam só, @rittv.com.br, tá?
é o melhor meio para você encaminhar o seu material. No vídeo você pode, durante aí 30 segundos, 15 segundos, dar o seu recadinho, dizer o que você gosta, o que você não gosta, sugerir temas, sugerir convidados, tá bom? E também por e-mail você pode fazer isso por escrito se você quiser. Agradecemos toda a cooperação. Vamos conhecer alguns dos nossos telespectadores e das nossas telespectadoras, né? Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nós temos o Gessner Moreira, nosso telespectador em Ribeirão. Cidade quente que vou contar, né? Beleza. Deus abençoe, Gessner. Um grande abraço para você. Fique na paz. Saúde à sua igreja em nosso nome. Por falar em calor, agora a gente vai lá para Fortaleza, no Ceará. Olha só que bênção, né? O Sinfrônio é nosso telespectador lá, olha, e em atitude de oração. Louvado seja Deus pela sua vida, Sinfrônio. Grande abraço, meu irmão. E agora voltamos aqui para São Paulo, na Grande São Paulo, em Barueri, né? Um município que é limítrofe aqui com a capital. A Bernadette Romanato é nossa telespectadora lá. Um ósculo santo para você, Bernadette. Muito obrigado pela sua audiência. Podendo vir à capital, né? Depois que acabar a quarentena, você está convidada para assistir a gravação ao vivo aqui do programa. Tá? É só combinar pelo Facebook. E lá na Bahia, em Alagoinhas, nós temos o José Wellington, nosso telespectador. Olha que foto bonita. A gente está preso em casa e você aí, né? Nesse sítio gostoso. Abençoado Wellington, lá de Alagoinhas, na Bahia. Deus te abençoe, José. Muito bem, daqui a pouco a gente vai ver alguns comentários que os telespectadores postaram também. Mas antes, queria perguntar para o nosso convidado de hoje, o reverendo Ageu Magalhães, lá do seminário José Manuel da Conceição, é o seminário presbiteriano aqui de São Paulo, e pastor da igreja de Vila Guarani, na região de Jabaquara. O que o senhor tem contra a tecnologia? Por que a tecnologia não pode ajudar a igreja? Não tenho nada contra a tecnologia, não. Nós entendemos que toda a verdade é verdade de Deus, inclusive na ciência, na matemática, na tecnologia. Nós entendemos, inclusive, dentro da doutrina da graça comum, que quando a tecnologia e a ciência avança, é porque Deus está soltando como que fagulhas do seu conhecimento para a tecnologia avançar. Nesses tempos de pandemia, nós temos usado reuniões por videoconferência e tem sido uma bênção. O evangelho está sendo espalhado pelo Brasil pelas ondas da internet, né? Os pastores pregando. Então, a tecnologia é uma bênção. O problema é quando a gente quer dar um jeitinho nas coisas que não podem ser ajeitadas. O caso dos sacramentos, né? Aí é um problema. Mas a culpa não é da tecnologia. Tá bom. O culto. Vamos falar do culto e aí a gente vai para o sacramento. Uhum. O senhor faz aulas online, né? Sim. É com aquele sistema em que aparece os quadradinhos? Sim, aparece todo mundo. Mas aí que tá. E se a igreja tiver 5.000 membros? Aí não vai dar. Bom, há programas, né? Uma igreja com 5.000 membros vai ter dinheiro para comprar um programa que consiga transmitir. Existem programas de videoconferência que conseguem comportar 5.000 membros. É claro que não vai aparecer o rosto de todo mundo, mas há programa com capacidade para isso. Dá para fazer uma aula nesse nível. Tá? O seminário está fazendo Estamos fazendo nossas aulas, né? Online, sim. Os professores vão à escola ou eles transmitem de casa? Não, de casa. E a aula da escola dominical que o senhor transmite, é de casa ou da igreja? Eu faço de casa. Tem colegas que vão até a igreja e fazem da igreja, mas eu faço de casa mesmo. Tá? E é com câmeras ou celular? Como é que é? Eu uso a própria câmera do laptop. Hoje todo laptop vem com uma webcam embutida. Então, são programas tão simples, graças a Deus, né, que nós temos esses programas, que as aulas de escola dominical podem ser feitas, reunião de oração, nós nos reunimos lá na tela, cada um faz o seu pedido, nós oramos todos juntos. Esses programas têm sido uma bênção, tá, nesse sentido. Então, nem reunião de oração foi suspensa? Não, continuam. E na verdade, pastor, na maioria das igrejas, as reuniões de oração durante a semana contam mais ou menos com 10% da membresia, no máximo, né?
Nós temos visto que reuniões de oração por videoconferência têm chegado aí em mais de 50% de participação. Uma coisa impressionante. Que beleza! É. O caso lá da nossa igreja, isso passou de 50% a participação. Na reunião de oração. Na reunião de oração online. Amém, glória a Deus. É. Isso é uma bênção mesmo. É uma bênção. Né? É. Agora, reverendo, para as igrejas que fazem o culto online, né? Tem uma igreja vizinha lá de casa, da Quadrangular, então vai o pastor, né? Ele vai à igreja para pregar lá da igreja e a banda, e que fazem os louvores e tal, e tem a pregação. Então, as pessoas que estão em casa acompanhando pela internet, é como se elas estivessem no templo. Elas podem cantar e assistem à pregação. O senhor não acha isso perigoso, quando acabar a pandemia, os crentes não quererem mais ir para a igreja local? Eu acho, é o grande perigo. Se você não colocar as coisas nos devidos lugares, a saber, a banda e o pessoal que está na igreja está cultuando, o pessoal que está em casa está assistindo. Tá? Não é a mesma coisa do culto público, porque como o senhor levantou, é um tiro no pé. Bom, esse não é o principal motivo. O principal motivo é bíblico, né? Culto é todo mundo junto, atos de adoração. Mas se nós passarmos essa mensagem falsa de que é a mesma coisa, que o culto online é a mesma coisa do culto público, quando acabar a quarentena, muitos crentes vão falar assim, hoje eu não estou a fim de ir na igreja, eu vou assistir o culto aqui online. Não é a mesma coisa. Tá? Nada substitui nós estarmos ali em comunhão, uns com os outros, ao redor da mesa do Senhor, ouvindo a pregação direto. Tá? O culto sempre foi essa reunião de pessoas. Então, o senhor falou da mesa do Senhor, então vamos entrar no sacramento da Eucaristia. Não pode ser feito online? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Como nós falamos, né, a palavra pode ser mandada à distância. Paulo pregou usando cartas. Algumas cartas do Novo Testamento eram cartas circulares. A carta aos Efésios, por exemplo, como é que funcionava? A carta chegava na igreja, o ancião, o presbítero, pegava a carta, desenrolava, o povo todo reunido, ele lia aquela carta, o povo guardava na cabeça, enrolava de novo, mandava para outra igreja. Cartas circulares. E foi assim que muitas igrejas foram alimentadas. Agora, você não tem Paulo dando qualquer instrução para que o sacramento seja feito de modo online, fora da presença dele. Os textos que nós temos que falam de sacramentos no Novo Testamento sempre pressupõem reunião de pessoas ao redor da mesa, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho. Em chamadas ceias online, não é o mesmo pão. Cada casa tem um pão. Não é o mesmo vinho. Cada casa tem o seu vinho. E tem uma coisa, pastor, o sacramento tem algumas partes, né? A ceia, por exemplo, para que uma ceia aconteça, não basta eu ter os elementos em casa e fazer uma oração. A Bíblia mostra os sacramentos da ceia sendo feito com uma palavra de consagração e palavra de instituição. Mateus 26, quando Jesus, é um dos relatos de Jesus instituindo a ceia, diz lá o texto que Jesus tomou o pão e o abençoou. Tomou o pão e o abençoou. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então você tem um momento de consagração do elemento, que é a bênção, e você tem um momento de instrução. Essas coisas é o que nós chamamos do rito, da cerimônia, da instituição. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, ele está corrigindo erros, né, basicamente em Corinto, ele diz assim, porque o cálice da bênção que abençoamos, olha lá, Jesus tomou o pão e abençoou. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Veja, é um pão que é partido na presença de todos, é consagrado por um ministro do Evangelho e é consumido. Mais abaixo no verso 21, eu estou lendo 1 Coríntios 10, 16, 17, agora o 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Então, há uma mesa do Senhor. Note,
O que eu tenho pensado é o seguinte, pastor. Vou fazer uma analogia aqui com algo que não é sacramento, tá? Vou falar sobre um casal de noivos. Imagine que um casal de noivos na sua casa, o noivo vira e fale assim: noiva, vamos casar então? Vamos fazer uma oração aqui e aí a gente está casado. Será? Será que sem uma cerimônia, sem uma instituição, basta orar e eles estão casados? Ou então é o seguinte, tem um grupo de crentes numa casa, a mesa do café da tarde está lá, e aí tem pão, tem queijo e tem vinho. E aí alguém fala: gente, tem pão e tem vinho, vamos fazer uma ceia do Senhor aqui? A gente ora e a gente está na ceia do Senhor. Pode? Não pode. O que está faltando? Palavras de instituição. Na ceia, na igreja, um ministro do Evangelho ora para que os elementos que são tirados do nosso uso comum sejam agora, à semelhança de Cristo, abençoados e usados no uso sacro. Então precisa de um ministro do Evangelho para que o sacramento seja realizado. Por quê? Porque o sacramento não é divorciado da palavra. O fato de eu ter pão e vinho separado da palavra é só pão e vinho. O sacramento acontece quando os elementos estão lá e a instituição da ceia é anunciada por meio da palavra. Um sacerdote ordenado por Deus, ele ora consagrando os elementos, à semelhança de Cristo, à semelhança de Paulo, e todos participam do mesmo pão e do mesmo vinho. Talvez seja essa a razão que antigamente os pastores eram, uma vez ordenados, né? Depois de todo o processo, que era sempre muito rigoroso, eles eram chamados de ministros da palavra e dos sacramentos. Exatamente, exatamente. Essa frase é célebre na história, o ministro da palavra e do sacramento. Por quê? Que se atribuiu ao pastor, ao ministro da palavra, também o sacramento. Porque o sacramento, ele é regido pela palavra. Se não tiver palavra, só são elementos do nosso uso comum. Tá? Então, é necessário conhecimento para você ministrar um sacramento. No Novo Testamento, todos os sacramentos são ministrados por oficiais, por quem tem ofício. Só falando sobre ofícios, no Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei, né? Deus estabeleceu essas funções e cada uma das funções tinha que ter a sua unção especial, né? Os profetas, os sacerdotes e os reis. No Novo Testamento, nós temos 3 ofícios temporários que foram do período apostólico e 2 permanentes. Ofícios temporários: profeta, há profeta no Novo Testamento, há quem defenda que a profecia dele era diferente do Antigo, há apóstolos e há evangelistas. O evangelista é um ofício apostólico, Filipe era evangelista, que era como que um ajudante ali de apóstolo. Esses ofícios, profeta, evangelista e apóstolo, duraram no período do Novo Testamento, né? No período apostólico. Mas há 2 ofícios que são instituídos para que sejam duradouros, presbíteros e diáconos. E tanto são duradouros que Paulo escreve dizendo: quando vocês forem eleger presbíteros, são essas as características. Quando vocês forem eleger diáconos, são essas as características. Então, no Novo Testamento, você só tem batismo e ceia sendo administrados por oficiais. Há uma exceção: Ananias, quando ele foi batizar Paulo, né? É a única exceção, e é uma exceção muito extraordinária, porque o próprio Deus falou para Ananias batizar Paulo, né? Então, a brincadeira é a seguinte: a menos que você não seja oficial, só se Deus mandar, né? É a única exceção que nós temos. Agora, reverendo, permita-me ser um pouquinho chato. O Brasil tem dimensões continentais. Mesmo antes da pandemia, sempre houve populações que vivem isoladas. Os ribeirinhos são um exemplo. Eu tenho muita liberdade de abordar esse assunto com o senhor, porque muita gente não sabe, mas eu sei, que eu sou fã do reverendo Ageu. Ele lidera equipes de evangelização para lugares, por exemplo, no sul do Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos lugares menos evangelizados do país, muita gente não sabe disso, né? Há grandes barreiras ali. Então, o senhor sabe a dificuldade que é plantar igrejas com ministros ordenados em várias localidades do país. Aí, o teleculto com a ministração
à distância do sacramento, seria uma ferramenta boa. Veja só, de fato, vamos falar aqui sobre meios de graça, né? Nós temos 3 meios de graça: pregação da palavra, oração e sacramentos. Então, meio de graça é um instrumento, um instrumento pelo qual Deus alimenta o seu povo. Nós somos alimentados espiritualmente e realmente fortalecidos pela pregação da palavra, tá? Santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra nos santifica. Nós somos alimentados pela oração, né? Vários textos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quando a gente vai a Cristo em oração, Ele nos alivia. Vários textos. E o sacramento, a ceia é um alimento de fato real, né? Nós, na pandemia, estamos privados de um, mas nós temos 2. Então, a nossa percepção é que com a palavra e a oração, nós podemos ficar alimentados. Pastor, a minha família toda, eu nasci em São Paulo, minhas irmãs também, mas a minha família toda é do Ceará, do sertão do Ceará. E lá atrás, no começo de 1900, começou uma igreja lá no sertão do Ceará. O meu trisavô começou a ler a Bíblia, começou a fazer perguntas, o padre não gostou nada das perguntas e o deixou de lado, e a família achou que ele estava esclerosado. O fato é que quando ele morreu, a família colocou ele numa rede, né, no ombro. Quando chegou na cidade, o padre, naquela época os padres mandavam, né, ele disse: aqui nós não enterramos hereges. Voltaram para trás, vamos para outra cidade. Quando chegou na outra cidade, a cova estava sendo cavada, era um cemitério mantido por freiras. Quando a informação chegou que era um protestante, aqui não enterramos hereges. Partiram para outra cidade, corpo na rede e nas costas. O padre da outra cidade já falou: não venha, que aqui nós não enterramos hereges. E aí a família disse: vamos à força? Não, não vão, porque vão desenterrar e vão dar para os bichos. Voltaram lá para o sítio Vencedor, no sertão do Ceará, e pegaram um pedaço de terra e transformaram em um cemitério. E a família inteira rompeu com o catolicismo. E dessa família já são aí uns 10 pastores, incluindo Edilson Botelho, Estênio Márcio, Hélio Nogueira Castelo. Você é parente dele? Sim, o reverendo Hélio é meu tio-avô. Ele foi meu pastor. Então, pois é. Somos todos da família Nogueira Castelo Branco. Essa é a história da nossa família. Né? Que legal, isso eu não sabia, reverendo. Pois é, a história é belíssima. A família inteira rompeu com o catolicismo. E quando chegou um missionário na região, um pastor vindo de Fortaleza, que soube, né, que havia crentes naquela região, sem nunca um pastor ter ido lá, ele chegou e batizou assim 40, 50 pessoas, achou pessoas convertidas pela palavra, o pessoal começou a ler a palavra. Note, nessa igreja, que hoje já tem mais de 100 anos, eu tive o privilégio de ir lá no centenário, durante 80 anos eles ficaram sem pastor. O pastor indo de Fortaleza 1 ou 2 vezes ao ano para ministrar a ceia. E veja, eles não ficaram fracos, porque eles compensaram na palavra e na oração. Os presbíteros regiam a igreja, né? E quando o pastor chegava, ele pregava e ministrava a ceia para todo mundo. Note, na Bíblia, nós temos o sacramento da ceia, que é obrigatório, o crente tem que participar, mas não se fala da periodicidade. Eu lia esses dias um artigo de um pastor escocês falando justamente contra a ceia online. E, o sobrenome dele é... Poxa, eu esqueci o sobrenome, é um pastor escocês. Mas ele dizendo que na Escócia, durante muito tempo, por falta de pastores, o povo participava da ceia de 3 em 3 meses. Tá? Então, eu diria que é muito mais importante a gente fazer da forma correta do que atropelar, atabalhoar e fazer uma ceia que a Bíblia não autoriza. Tá? Por quê? Porque não é o único pão, não é o mesmo pão, não é o mesmo vinho, não há um ministro do sacramento e da palavra para fazer a instituição. Eu acho que convém esperar, né? Nossos antepassados esperavam 6 meses para participar de uma ceia, corpo de Cristo reunido ao redor da mesa. Nós podemos esperar um pouco, porque pecar contra sacramento é muito grave. Depois, os nossos irmãos podem ler 1 Coríntios 11, o final de 1 Coríntios 11 é duríssimo. É Paulo falando: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes
e não poucos que dormem. Alguns estudiosos acham que o não poucos que dormem era morte, era eufemismo para morte. Eu entendo assim. Pois é, Deus estava pesando a mão. Por quê? Porque eles estavam fazendo a ceia errada. Então, a gente agora, com todo o conhecimento que nós temos, com apenas 3 meses de isolamento, a gente vai se colocar nessa situação de receber o peso da mão de Deus, pecar contra sacramentos, eu não faria isso de jeito nenhum. E o batismo? O batismo é mais diferente ainda, né? Quando começou a se falar em ceia online, a gente brincava, olha, não pode porque batismo online ninguém vai fazer. E teve um pastor no Rio de Janeiro que fez, né? Mostrou lá na matéria muito bem feita do começo, um pastor jogando água numa tela de televisão e o indivíduo lá do outro lado derramando água. Imagine se Paulo escrevesse assim para os fiéis, olha, no dia tal, na hora tal, derrame água na sua cabeça que eu vou jogar água aqui para cima. E não existe. Batismo é a presença do batizando, daquele que batiza, que no Novo Testamento é sempre um oficial, e das palavras de instituição. Ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um batismo à distância é impossível de ser feito. Mas aí corremos o risco das populações isoladas, mesmo antes da pandemia, de pessoas se converterem e morrerem sem se batizar. Boa pergunta. Na Segunda Guerra Mundial, pastores luteranos visitavam as casas de convertidos para efetuar o batismo em casa. Batismo em casa é possível. Você faz um culto e você batiza a pessoa. Tá? O Felipe batizou no meio do caminho lá. Né? O batismo é possível fazer numa casa. A ceia não. A ceia pressupõe o corpo de Cristo reunido ao redor da mesa. Mas o batismo é mais flexível. Esse pastor do Rio de Janeiro, por que ele não pegou um ônibus ou pegou o seu carro e foi até a casa do indivíduo com as distâncias preservadas e o batizou ali? Não teria problema. Né? Num ambiente de culto não teria problema nenhum. Então, batismo pela internet... De jeito nenhum, não tem como, é uma impossibilidade. Fica uma situação até, sei lá, muito estranha, né? Estranha. Engraçada, para falar a verdade. Agora, bom, eu tenho mais coisa aqui para falar com o senhor, mas antes vamos ver os comentários, né? Alguns comentários foram postados nas nossas redes sociais. O Will Lipp, ele escreve assim: igreja significa pessoas, e não templos feitos de pedras. Bom, os chamados não institucionalizados... os desigrejados? Eles não aceitam mais esse título, né? Os desigrejados significaria pessoas que não querem saber de igreja. Vou cultuar sozinho. Os antigos desigrejados agora se chamam não institucionalizados. Quer dizer, eles se reúnem em pequenos grupos nas casas e tal, mas não... Interessante. Tem os desigrejados radicais, que são os folgados, né? Aqueles que não querem saber de igreja, de culto, não querem saber de culto. Então, parece que o Will defende a ideia de que pode ser feito fora do templo. Veja, de fato a igreja não é a construção de pedras, né? A Bíblia nos diz que nós somos as pedras que vivem agora, nós somos as pedras vivas. A igreja, o conceito de igreja no Novo Testamento é de salvos reunidos. Pode ser numa casa, pode ser num período de perseguição, nas catacumbas, nos buracos. Ali a igreja está. Onde está o povo de Deus, a igreja ali está. Então, se é uma igreja que não funciona num local público, mas funciona numa casa, e se a igreja tem essa configuração e a ceia é feita num culto com um ministro ordenado, ali está a igreja. Eu não veria problema nisso. Agora, isso é diferente de um grupinho de crentes se reunir e falar, vamos fazer a ceia aqui, né? Sem haver um ministro realmente ordenado, palavras de instituição, consagração dos elementos, aí não é ceia. Juliana Werner. Eu acredito que possamos sim cear, primeiro porque a igreja não é prédio e o corpo somos nós. Se estivermos reunidos em nome dele, lá ele estará. É o que a Bíblia fala. Mas também entendo que se fizermos apenas para cumprir um ritual, sem discernir e entender, melhor não fazer. É a mesma questão do outro, né? Há na cabeça das pessoas uma carência de entender que quando Cristo institui um sacramento,
esse sacramento deve ser observado. Paulo é tão rigoroso nisso que quando ele escreve o trecho da carta, né, que na nossa Bíblia, 1 Coríntios 11, ele é tão zeloso que ele fala assim: o que eu recebi do Senhor, isto vos entreguei. É como se ele dissesse: gente, eu não estou nem aumentando nem diminuindo. O que eu recebi do Senhor, isto eu vos entreguei. Há um zelo do apóstolo em que aquilo que ele recebeu, tudo indica por revelação, né? A instituição da ceia, ele está passando para o povo da igreja com um zelo máximo. Nós não temos autoridade para pegar algo que Cristo instituiu de uma forma e modificar. Isso é... Lembrando, né, que esse texto de 1 Coríntios 11 é o texto mais antigo sobre a Santa Ceia na Bíblia. Os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo. Boa lembrança. É o primeiro texto normativo sobre a Eucaristia, a Santa Ceia, é 1 Coríntios 11. Pablo Eduardo: acredito que nesse tempo devemos cuidarmos. Assim que voltar tudo ao normal, serão realizados nossos serviços especiais. Deus assim o sabe. Concordo, plenamente. É uma questão de esperar. Esperar um pouquinho para fazer direito. E, aliás, pastor, que alegria será quando nós pudermos retornar, né? O primeiro culto depois da pandemia, a primeira ceia depois da pandemia. Eu tenho esperanças piedosas de que os crentes passem a valorizar o culto público e a ceia do Senhor. Amém. Agora, voltando à questão do batismo, reverendo, e se a pessoa falecer sem se batizar? Ok. Olha, o batismo é de fato um selo da graça de Deus que marca os seus filhos, mas ele não é salvífico. Ao contrário do que algumas linhas dizem, né? O batismo não é salvífico. Lembremos-nos de que o bandido na cruz morreu sem batismo. E Cristo garantiu que ele estaria salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo, ele é necessário na vida do cristão. Aquele que teme a Cristo vai procurar o batismo, mas em circunstâncias adversas, por exemplo, alguém no hospital que não deu, não há problema. O que nos salva não é o batismo, o que nos salva é crermos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Frederico Bragança: o próprio Cristo deixou implícito que ele mesmo não poderia tomar a ceia se não fosse presencialmente. Boa palavra. Ele está se referindo a Mateus 26, 29. Isso. Né? Boa palavra, bem pensado. O senhor pode ler para nós? Sim. É um bom argumento. Mateus 26, 29. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Exatamente. O próprio Cristo não aceitou que ele participasse de uma ceia de alguma forma à distância, remotamente. Ele aguarda. No céu. Ele aguarda o dia. Então, vamos lá. O próprio Cristo deixou implícito que ele mesmo não poderia tomar a ceia se não fosse presencialmente. Mas o crente brasileiro médio, até esse momento, 53% acha que sabe mais do que Jesus e acredita que pode realizar sacramentos à distância. É inacreditável. O Frederico está se baseando no posicionamento, nesse momento, né, parcial da nossa enquete. De fato, 53% das pessoas, até o momento da nossa gravação, votaram no sim e 47% votaram que não. Né? Então, é por isso que o Frederico está levantando. Ele deve ser pastor, né? Deve. Ele pegou um argumento muito perspicaz. Muito perspicaz bom. Mesmo. E menciona os textos paralelos, Mateus 26, 29, Marcos 14, 25 e Lucas 22, 16. Quer dizer, uma ampla base escriturística para tratar dessa questão. Bom, o senhor falou sobre voltarmos da pandemia, né? Sim. Com saudades da igreja e tudo. Vai ser uma festa, né? Assim, a gente pode... Nós não somos profetas, né? Embora nossos nomes sejam bíblicos. Mas a gente pode prever algumas coisas boas e ruins que possam acontecer. As coisas ruins é justamente alguns crentes terem o coração esfriado na pandemia. Há pesquisas mostrando que há uma parcela de crentes que, embora as igrejas estejam oferecendo os seus trabalhos pela internet, eles não têm participado, infelizmente, né? Infelizmente. Então, esse é um aspecto negativo de alguns corações se esfriarem e quando voltar ao tempo normal, eles não irem para a igreja. Isso é muito ruim.
Agora, há aspectos positivos também, né? O nosso coração se enche de esperança de os crentes, agora que estão privados do culto público, darem valor. Diz o ditado popular que a gente só valoriza quando a gente perde, né? Então, quem sabe os crentes deem valor ao culto público, deem valor à ceia do Senhor, né? A união ali de crentes ao redor da mesa. Isso podem ser coisas boas. O que a gente falou no começo, né, do programa, o despertamento de alguns homens como líderes das suas casas, ensinando os filhos, as esposas, dirigindo os cultos domésticos. Isso podem ser frutos bons a serem colhidos. Tá? Vamos aguardar, né, na fé, na esperança e manter os corações aquecidos. Sobretudo, intercedendo pelas pessoas que nos cercam, né, sejam elas crentes ou não. É função dos salvos, né? Interceder por elas, apresentá-las a Deus. E mais do que nunca, na medida em que você tem contato com as pessoas, é falar do Evangelho. Sim, sim. Né? Eu acho assim, pastor, duas coisas que a igreja ela tem oportunidades nessa pandemia, que é a pregação do Evangelho, né? Fazer vídeos e mensagens pela internet. Eu lia há pouco tempo atrás que as palavras que mais aumentaram no Google neste período, nas pesquisas, foram meditações da pandemia, Deus existe, tem muita gente buscando. E outra coisa, o ministério de misericórdia da igreja, essa é a época para a igreja ajudar as pessoas que estão ficando desempregadas, as pessoas que estão tendo reduções de salário, tá? Sabe, pastor, eu estava um dia desses pensando e compartilhei isso com o conselho lá da minha igreja. Se nas igrejas evangélicas, se na frente de cada igreja evangélica, nós tivéssemos uma bancada de alimentos gratuitos para serem oferecidos para as pessoas do bairro que estão desempregadas, imagine a mudança de imagem que nós passaríamos quanto à igreja evangélica. As pessoas saberiam que, precisando de alimento, elas poderiam visitar qualquer igreja evangélica, porque ela poderia pegar um saco de arroz numa igreja, poderia pegar um saco de arroz na outra. A imagem da igreja evangélica no Brasil, ela está bastante comprometida, né, por causa de pastores que fizeram isso. Mas se a imagem da igreja evangélica passasse a ser essa, olha, quer alimento, as igrejas evangélicas estão distribuindo. Tá? Imagine se isso acontecesse. Maravilha. Hã? Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado, reverendo Ageu, pela presença. Deus abençoe você. Não esquece de fotografar o código QR ali, né? Vamos olhar o resultado da enquete bem rapidinho, se bem que eu já falei, né? 53% a 47%. E você participe conosco por meio das redes sociais. Esse código QR aí vai te ajudar bastante, tá bom? Nos veremos no próximo Vejam Só. Até lá.